Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para poder falar sobre Avante, uma ficção científica magnífica que vocês precisam conhecer. Gente, nessa história aqui, a gente vai ter uma personagem principal chamada Amanda Baker. E ela, assim, é uma jovem que desde que ela era criança, ela tinha um sonho. Ela não sabia se esse sonho ia se realizar, como ela ia conseguir fazer aquilo acontecer. Mas ela sonhava com as estrelas, ela sonhava com o cosmos e com a oportunidade de um dia estar lá, né? Estar desbravando o universo de alguma maneira e tal. E a gente vai vendo essa jovem tentando, né, imaginar uma possibilidade de realizar esse sonho. Ela mora em Teresina com a família e a gente vai acompanhando como tá o planeta, como tá o Brasil, mas não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro, que está completamente devastado porque o ser humano só vai destruindo, destruindo e uma hora as consequências vêm. Então a gente vai vendo como o planeta meio que vai, como se fosse dando troco, né, nos seres humanos, mas mostrando as consequências. Então a natureza está destruindo, está trazendo tsunamis, tem muita devastação acontecendo e a gente vai vendo como a humanidade está meio que sucumbindo, né, a tudo isso, porque é a natureza causando muitos estragos, são doenças terríveis surgindo também. E assim, tem uma parte do livro que tem assim uma sequência como se fosse de reportagens, de jornais e tal, falando sobre a questão climática, a questão desses desastres naturais, a questão das doenças, né, com novos vírus e a dificuldade em achar uma vacina e as vacinas que acham não estão tendo mais efeito e como aquilo tudo é complicado e tipo, é de um jeito que a gente fica meio assim, meu Deus do céu. Imagina isso e, tipo, para onde o ser humano tá caminhando? Porque a gente vê que realmente isso aqui, né, é uma ficção, mas a gente vive em um mundo que as pessoas não pensam muito na natureza, não pensam muito nas consequências dos atos e em toda essa questão de simplesmente estar ali o tempo inteiro sugando do planeta. Então essa aqui é uma obra muito interessante porque tem várias questões reflexivas e a essência, né, dessa jovem que está buscando um sonho, está buscando realizar isso. Então ela vai viver muita coisa, ela vai enfrentar muitos desafios para conseguir, né, oportunidades para ela ver se ela realiza isso que ela quer. E ainda assim, ela vai passar por cada coisa, porque tem os desafios familiares, tem as questões no próprio trabalho, né? Porque ela é uma mulher, então, independente do mundo e da era que se vive, existem muitos desafios, né? Especialmente para as mulheres. Então a gente vai vendo tudo isso acontecendo, a gente vai torcendo por essa personagem e pelos outros também que fazem parte da narrativa. É muito bonito ver os vínculos, né, que ela tem, que ela vai construindo no decorrer da história. Vínculos de amizade, vínculos que também tem uma tendência ali para os lances amorosos. E ainda assim, a gente vê como algumas conexões são tão especiais que, independente de qualquer distância que possa surgir, essas conexões nunca vão diminuir de intensidade. Então, assim, é uma história que é muito bonita, é envolvente, emocionante. E a gente vai torcer, né, pela Amanda, pelas pessoas que estão ali com ela, pelo próprio ser humano, né? Porque a gente vai vendo que o planeta tá basicamente expulsando os seres humanos. O povo tá morrendo de um jeito assim inexplicável, devastador. E as pessoas não têm o que fazer, né? Elas estão sem opção, elas estão acuadas, elas estão sem escolha e completamente travadas diante de um mundo que está destruindo tudo. Então a gente vê essa humanidade tentando, né, buscar oportunidades, buscar caminhos para poder salvar o planeta, para poder restituir de alguma forma a existência humana de uma maneira que seja mais solidária, mais verdadeira e mais honesta com todo mundo, porque a gente vê que independente do nível de destruição, existe desigualdade, existe crueldade e vários pontos sobre isso são colocados nesse livro. Então, assim, é uma obra maravilhosa para poder a gente pensar sobre essas questões que a gente vive e também para curtir muito a parte da ficção científica. Porque a gente tem aqui, sim, uma jovem que está indo para o espaço, tem muitos desafios nessa nave onde ela está também.
existem as missões, alguns mistérios envolvendo a estação espacial. Então a gente vai vendo que tem muita coisa rolando e o final dessa história, gente, só digo que a gente termina a leitura querendo falar com o autor e perguntar quando ele vai lançar a continuação. Porque a história termina em um momento que eu não vou falar mais nada. Só que se você leu, venha falar comigo. E se você ainda não leu, quando você terminar a leitura, você me conta o que você achou. Então, assim, essa foi a indicação de hoje. Espero que vocês gostem. Espero que leiam, porque Avante é um livro espetacular e mostra como, sim, a nossa literatura nacional tem muito a oferecer e também a nos envolver com uma história que vai emocionar e também derramar algumas lágrimas. E assim, para fechar essa indicação de hoje, eu quero ler um trecho que ela fala um pouco sobre esse sonho e eu acho que define bem o sentimento dessa jornada e da importância, né, da gente buscar realizar o que a gente sonha, o que a gente acredita e lutar por isso, independente dos desafios, independente das conversas dolorosas que muitas vezes são necessárias, porque a gente vê a Amanda vivendo muito isso e passando muito isso, especialmente com o irmão, né? E a gente vê também as situações onde ela está conversando com o pai e com a mãe. E como aquilo tudo é complicado e é delicado, porque entra numa seara ali da gente falar sobre ela tentar realizar um sonho, mas para isso ela precisa se afastar das pessoas que ela mais ama. Então tem muita coisa envolvida, tem muitas nuances que são muito interessantes pra gente analisar, avaliar e torcer por essa personagem, né? Mas tem um trecho aqui que fala assim: a jovem brasileira se permitiu contemplar um pouco daquela grandiosidade. Em toda a sua vida e em seus sonhos, nunca imaginou que seria assim. Um espaço onde milhares de pessoas estavam focadas em decolar rumo ao espaço. Por quase toda a sua vida, esse parecia ser um sonho apenas seu e que mais ninguém projetava. E eu marquei esse trecho, eu fiz várias marcações, né, nesse livro, mas esse especialmente fala sobre os sonhos. E eu acho que a importância da gente pensar que, assim, vale a pena sonhar, vale a pena correr atrás dos nossos sonhos. E quando a gente para pra ver e a gente para pra colocar isso no mundo também, a gente vê que existem outras pessoas com sonhos que são similares. E isso dá uma força, isso gera uma conexão e é algo que é muito importante e especial, porque a gente sabe, né, que a gente não vive sozinho, a gente não constrói nada sozinho. E aqui a gente vai acompanhar a Amanda descobrindo a força que ela tem e a força que ela vai conseguir desenvolver quando ela tem amigos ao redor dela para poder ajudá-la e que estão também ali lutando por tudo aquilo, né? Lutando por esses sonhos também. E a família também apoiando e tudo que tá acontecendo. Então, assim, é uma obra maravilhosa, gente. Muito especial. Não é à toa que esse livro é um favorito.